Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 11 do livro do Gênesis, que vai trazer a narrativa da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela vai ter sua inspiração na mitologia, que trata da rebelião de titãs que procuravam escalar o céu a fim de assaltá-lo. É isso que nós vamos ver com aqueles habitantes que pretendiam construir uma torre para atingir os céus. Além disso, traz também uma ideia etiológica das línguas e uma crítica política. Tomando o versículo 1, vai dizer assim: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície, onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Aqui então nós vemos uma aproximação com a mitologia que tratava da rebelião dos titãs, que procuraram escalar os céus a fim de assaltá-lo. Os habitantes ali de Senaar se organizam de tal forma que, ao construir uma cidade, querem construir também nesta cidade uma torre que atinja o cimo dos céus. Com qual intenção? Continua o mesmo versículo 4. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face da terra. A intenção, então, era uma intenção política, de tornar célebre o nome, de ser reconhecido de geração após geração por um grande feito, isto é, ter construído uma torre que atingiria o cimo dos céus, como aqueles semideuses da mitologia grega que, construindo uma montanha sagrada, assaltavam os céus, atingindo os cimos dos céus. Aqui nós vemos uma ironia às antigas zigurates. O que eram zigurates? Uma espécie de pirâmide que era entendida como as pirâmides do São, como uma montanha sagrada onde se cultuava o deus Marduk. Assim, a ironia aparece neste povo que vivia em Senaar, que tinha a intenção de construir uma montanha sagrada a fim de adorar ali o deus Marduk. Além disso, nós vemos estes homens, neste relato, como que divinizando a política, isto é, a sua astúcia, a sua estratégia para assaltar o céu, ou seja, para estar acima de todos os homens, para conseguir até mesmo aquilo que parecia impossível ao ser humano comum. Mas veja que interessante a ironia com a qual trata o autor sagrado esta intenção destes homens de Senaar de atingir o céu. No versículo 5, ele diz assim: mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Veja que interessante. Havia a intenção daqueles homens que se estabeleceram em Senaar de atingir os céus, fazendo uma alta torre cujo cimo tocasse os céus. Porém, não conseguiram realizar seu empreendimento. E em vez de subir aos céus, de exaltar sua astúcia, sua estratégia, Deus é quem desce para ver o que eles estão fazendo. Lhes foi impossível atingir o céu.
Pelo contrário, Deus desceu para ver aquilo que estavam maquinando. Assim, o autor sagrado, com ironia, destaca que era impossível aos homens chegar até Deus. Então, Deus chega até os homens, vindo ao seu encontro. E continua o versículo 6. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Confundir a linguagem, isto é, não há mais entendimento nos planos soberbos daqueles homens. O autor sagrado quer destacar justamente isso, que não há entendimento entre os homens quando a soberba toma conta do seu coração. Isto é, quando querem apenas se engrandecer, querem apenas ter um nome que possa atravessar gerações, que se torne memorável, quando o orgulho toma conta daquele coração. Então, aí já não há mais entendimento, porque os planos são soberbos. E o que aconteceu como consequência disso? Aquilo que era para ser uma subida se torna uma queda. Aquele nome que era para ser célebre daquela geração que se estabeleceu em Senaar, torna-se um nome de vergonha, porque não conseguiram realizar o seu empreendimento. E a construção da cidade em Senaar, cuja torre seria o seu grande trunfo, se torna, na verdade, uma dispersão. Em vez de se unirem, acabam se dividindo. Daí continua o versículo 8. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra. Como disse então, o que era para ser uma construção da cidade em Senaar, tornou-se uma dispersão, porque o Senhor os dispersou pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Daí o versículo 9 diz assim: por isso deram-lhe o nome de Babel. Babel significa porta dos deuses, Babe e Lanu. Porém, o autor sagrado aqui, usando de malícia, ele recorre à raiz hebraica das consoantes que traz o nome desta cidade, Babel. E daí, usando dessas consoantes, ele interpreta como confundir. O que aconteceu foi que ali houve uma grande confusão, porque ali o Senhor, como diz o próprio Deus, o próprio texto, confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Onde que nós vemos o conserto do que aqui aconteceu? Vemos nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículos de 5 a 12. Tomando apenas o versículo 8, ele já ilustra a ideia que quero transmitir. Como então, dizem aqueles homens que estavam reunidos quando os apóstolos começaram a falar línguas e todos os entendiam em sua língua materna? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. O que aconteceu então ali no capítulo 11 do livro do Gênesis, com o relato da Torre de Babel, agora
vem o seu reverso no livro dos Atos dos Apóstolos. Se já não mais se entendiam, agora voltam a se entender. E voltam a se entender por quê? Porque passam a pertencer todos a uma mesma comunidade de fé. Assim, a dispersão que havia agora se torna comunhão de todos aqueles que creem em Cristo por obra do Espírito Santo. E seguindo ainda neste capítulo 10, nós chegamos à genealogia de Abraão. Evidentemente que não vamos reler todo este texto, que creio você já tenha feito esta tarefa, preparando-se para este nosso encontro. Vamos tomar apenas alguns versículos, dentre eles o versículo 10. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade. Arfaxade, ele vai aparecer novamente no texto de Judite, pelo menos este nome na ficção de Judite, ali no livro sagrado. Depois, o versículo 16. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Já vimos Faleg, o que significa na outra genealogia. Faleg significa divisão. Eber é o antepassado dos hebreus, ou seja, do povo escolhido de Deus, dos Apiru, que se encontraram ali na escravidão do Egito. Daí, avançando bem mais, vamos tomar lá o versículo 27. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Aqui começa um personagem que vai nos interessar de maneira direta nos próximos encontros. Abrão. Harã gerou Ló. O que nós vemos aqui? Os graus de parentesco. Preste atenção. Ló era sobrinho de Abrão, então, conforme o relato. E nós vamos ver num outro momento, Abrão chamando Ló de seu irmão. Por quê? Porque na cultura dos hebreus, o que acontecia é que toda pessoa com um grau de parentesco próximo, tios, primos, irmãos consanguíneos, eram chamados de irmãos, se chamavam de irmãos. E daí um pouco mais adiante, no versículo 29, Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jesca. O detalhe do versículo 30, Sarai era estéril e não tinha filhos. Já começa então um anúncio de que para que haja uma descendência a Abrão, será necessária a intervenção de Deus. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Partiu, ou tomando a ideia do livro do Êxodo, que, como disse o autor sagrado, tem viva em sua memória, fez sair de Ur dos Caldeus, indo para a terra de Canaã, isto é, a terra prometida, que seria dada ao povo de Deus quando fosse libertado da escravidão do Egito, liderado por Moisés. Então, Taré fez sair consigo seus filhos e as mulheres de seus filhos. O que é que nós vemos aqui então? Vemos a primeira migração à terra prometida, vemos o primeiro êxodo, vemos uma figura do êxodo que acontecerá conforme o livro do Êxodo, quando Moisés tirar o povo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Peço que para o nosso próximo encontro, você se prepare fazendo a leitura do capítulo 12, versículos de 1 a 9. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.